Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos recebendo hoje o professor Dr. Valmor Roberto Mastelaro, ele que é bacharel em Física e mestre em Física Aplicada pelo Instituto de Física de São Carlos, da USP, e em doutorado em Ciências pela Université Paris, em Paris-Sud. Atualmente é professor associado MS5, nível A3 do Instituto de Física de São Carlos. Tem experiência na área de física, com ênfase no estudo da estrutura de sólidos cristalinos e amorfos, atuando principalmente nos seguintes temas: caracterização da estrutura local e eletrônica de materiais cerâmicos, vidros e óxidos nanoestruturados, utilizando as técnicas de espectroscopia de absorção de raio-x, difração de raio-x, espectroscopia de fotoelétrons excitados por raio-x, que é o nosso XPS, assunto que nos traz aqui hoje, e também a espectroscopia de fotoelétrons excitados por raio-x XPS. Linha de pesquisa atual com foco em óxidos metálicos semicondutores aplicados como sensores de gases tóxicos. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui palestrando para os nossos alunos. Novamente, fica aqui já o convite para você vir nos conhecer aqui em Catalão, nos fazer uma visita pessoalmente. E, professor, o palco digital é todo seu. Muito obrigado. Obrigado, André. Eu agradeço o convite, a oportunidade. É um prazer muito grande estar aqui hoje apresentando aí para vocês. Eu espero que possa aí, de alguma forma auxiliar esse objetivo que vocês têm. Então, eu escolhi, quando o André me convidou, falar sobre a técnica de XPS, que significa espectroscopia de fotoelétrons excitados por raio-x, aplicado à ciência e engenharia de materiais, porque atualmente existem muitas aplicações na área de materiais que dependem da superfície, que são interações que ocorrem principalmente na superfície do material. A gente pode citar os sensores de gases aí que eu trabalho, fotocatálise, para quem trabalha com processos de fotocatálise, com processos de catálise, com processos de produção de hidrogênio, que hoje é um tema muito importante, e outros temas onde a superfície do material tem um papel fundamental. Então, entender o que está ocorrendo na superfície do material é muito importante para entender as propriedades dele. Então, basicamente, esse seminário aqui, ele tem esse objetivo de falar um pouco sobre uma técnica que é muito interessante e vocês vão ver que ela fornece informações que são importantes para a gente entender o que ocorre na superfície do nosso material. O primeiro, assim, por que vamos olhar a superfície é importante, né? Então, primeiro a gente precisa definir o que é a superfície aqui. Então, vejam, aqui eu tenho, se eu tiver aqui imagina que eu tenho essa esfera aqui que a gente pode considerar como se fosse uma partícula, né? Ou uma partícula não, mas um corpo formado por várias partículas que tem em torno de 100 microns. Se a gente vem aqui dar um zoom aqui na superfície dela, aqui, 30 mil vezes, a gente vai ter os átomos que estão na superfície. E aqui então, tem os átomos que estão na superfície e tem os átomos que estão um pouco abaixo. Aqui é uma distância de 1 nanômetro, que é 1 vezes 10 a menos 9. Então, quando a gente fala aqui em superfície, é desses átomos a que a gente está falando, né? Na verdade, a técnica de XPS, ela vai sondar, caracterizar os átomos que estão numa espessura, uma profundidade, de 5 até 10 nanômetros. Então, vejam que é muito pouco, porque aqui uma camada atômica, vocês estão vendo aqui, eu tenho uma camada atômica, 2, 3, 4 camadas atômicas, é 1 nanômetro. Se a gente tiver 5 camadas, 5 nanômetros, é multiplicar isso por 4. E se tiver um pouquinho mais, quer dizer, são poucas camadas atômicas. Então, é essa superfície aqui que a gente está falando. São os átomos que estão bem na superfície do material mesmo que a gente vai analisar. Então, aqui tem umas definições que é importante, para a gente entender. Uma camada superficial
ela é definida como tendo até 3 camadas atômicas de espessura de 1 nanômetro. Depende do material, claro, isso não é uma regra. Então, camadas de até 10 nanômetros são considerados filmes ultrafinos. E camadas de 1 micron, né, são definidas como filmes finos. Então, vejam que são escalas diferentes, né? Então, por que é interessante estudar a superfície do material? A superfície ela vai influenciar, né, a maneira, a estrutura da superfície, ela influencia vários fatores, várias propriedades, como taxa de corrosão, atividade catalítica, propriedade de adesão, molhabilidade, potencial de contato e mecanismos de falha mecânica, né? E aí a gente pode modificar a superfície para melhorar essas propriedades aqui. Então, esses são os aspectos importantes, né? Então, a superfície do material é um ponto também de interação com o ambiente externo e outros materiais, né? Então, quando a gente pega um material, você tira o material do forno ou da sua máquina lá de deposição, você coloca em cima da mesa, ele já começou a interagir com a atmosfera. Você pode não achar que está tudo bem, ele está estável, mas ele começou a aglomerar, reter na superfície, por exemplo, átomos de carbono e oxigênio que estão na atmosfera. Se você tiver uma atmosfera úmida, é pior ainda, né? Então, é importante você saber o que está acontecendo com a superfície do material, com as propriedades físicas e químicas, né? E principalmente quando você pega e adiciona algum outro material sobre a superfície do seu material, por diferentes maneiras, né? Então, técnicas de superfície, elas são muito importantes para compreender a química, que a gente chama química de superfície, e investigar a eficácia da engenharia de superfície. Quer dizer, você trabalha, você desenvolve maneiras, metodologias, tecnologias para melhorar a superfície do material, evitar falhas, né? Ou desenvolver novos dispositivos. Então, essa é a importância de você estudar a superfície. Então, se a gente olhar aqui, eu peguei um dado no número de publicações envolvendo essa técnica de XPS. Vocês estão vendo aqui um gráfico, né, que é de 2015 até o ano passado. Esse ano aqui ainda não está fechado, né? Esse aqui é do Web of Science. Todas essas palavras que contêm XPS. Então, vocês viram que em 2024 foram basicamente 18 mil artigos no mundo inteiro, né? É muito artigo, né? E no Brasil? Né, ó, no Brasil, essa aqui é a palavra-chave, que é o título em inglês, né? No Brasil, em 2024, foram também 280 artigos, que é um número importante, né, significativo. Quer dizer, é uma técnica que tem bastante interesse e vai crescer mais, porque aí mesmo perto de vocês, em Goiânia, tem um equipamento que deve chegar até o final desse ano, que faz esse tipo de medida aqui, né? Então, assim, na verdade, quando a gente fala de caracterização da superfície de materiais, tem várias técnicas, né? Vocês estão vendo aqui, ó, tem o XPS, que nós vamos falar hoje. A característica é dizer assim, você tem fótons de raio-x, que é a fonte, e você arranca elétrons. Você tem essa outra aqui, Ion Scattering Spectroscopy, que você joga diferentes gases, né, hélio, neônio, argônio, e você analisa esses próprios íons aqui, né? Tem essa Rios, tem o PS, que você usa ultravioleta. Você tem Raman, né, que vocês conhecem bem, então, aí provavelmente você joga uma luz, né, de um laser, e também mede a luz do laser que interage com o material e obtém uma outra superfície, e tem a espectroscopia OG. Quer dizer, todas elas são, de alguma forma, importantes e traz algum tipo de informação. Então, vocês veem aqui, vamos só citar, o XPS, ele quantifica, é uma quantificação elementar, né? E quer dizer, a composição e o estado químico, o estado de oxidação.
ela só não pode, a gente só não pode estudar o hidrogênio e o hélio. O resto, todos os elementos da tabela periódica, a gente pode estudar, né? O Raman, por exemplo, você vai estudar os modos de vibração das ligações, né, dos átomos na amostra, né, que você pode identificar que material que você tem em função desses modos de vibração. Então, cada técnica dá uma informação, elas são normalmente complementares. Então, aqui, olha, quando a gente fala agora, o que a gente vai estar caracterizando, né? Vocês estão vendo a profundidade aqui, né? Ó, aqui o XPS, aqui está o feixe, né? Ó, em microns quadrados, né? Da ordem de 1 micron, 2 microns quadrados, quer dizer, o feixe que incide na amostra, e aqui a profundidade de análise. Vocês estão vendo que é de 1 a 10 nanômetros. O Raman, você consegue chegar até 1 micron, né? E outras técnicas variam. Então, vejam que, em função da técnica, a área de incidência varia e também a profundidade de análise. Então, nós hoje aqui vamos falar um pouquinho sobre XPS, né? Então, o que é o XPS? Né? A definição, né? A espectroscopia de fotoelétrons excitados por raio-x, que significa XPS, é também conhecida como espectroscopia eletrônica para análise química, ESCA. Então, é uma técnica aí bastante utilizada para investigar a composição química e a estrutura eletrônica da superfície do material. Então, é de 5 a 10 nanômetros. Essa distância, essa profundidade varia dependendo da composição do material, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho, a ideia aqui é mostrar algumas aplicações, mas é bom falar sobre os princípios físicos, né, que regem essa técnica. Então, essa técnica aqui, inicialmente ela foi chamada de ESCA, né? E esse pesquisador aqui, que foi um alemão, né, o Sigma, ele que desenvolveu essa técnica, certo? Então, a técnica de XPS, ela se baseia no efeito fotoelétrico, né, que foi descoberto pelo Hertz. Depois, em 1905, Einstein, né, ele deu uma interpretação física para o efeito fotoelétrico, e esse pesquisador aqui, o Kai Sigman, que é esse senhor que está aqui do lado, né, e o grupo de pesquisa dele na Suécia, ele começou a usar esse efeito para poder estudar materiais. Então, vocês veem que em 1954 ele registrou o primeiro espectro de XPS, e em 1931 ele recebeu o Prêmio Nobel de Física pela utilização do efeito fotoelétrico num equipamento, numa técnica que permitia estudar materiais. Então, vejam, ele usou o efeito lá descoberto pelo Einstein para desenvolver uma técnica que permitia estudar a superfície de materiais. Então, rapidamente, o que é o processo? Então, a técnica de XPS é baseada no processo fotoelétrico. Então, você tem aqui um raio-x incidente. Então, aqui estamos dando um exemplo que você tem aqui na camada K, você teria, no nível 1S, 2 elétrons. Quando o raio-x vem aqui, ele tem uma energia suficiente para arrancar um elétron dessa camada aqui, né? Então, esse elétron aqui é que a gente também, pela dualidade onda-partícula, a gente sabe que isso aqui é um fotoelétron, e é justamente esse fotoelétron que a gente vai analisar. Então, as linhas espectrais do XPS, eles são identificadas pela camada com qual o elétron foi injetado. Então, esse fotoelétron aqui, aqui é da camada K, mas poderia ser da L, isso depende da energia, né? E esse fotoelétron injetado, ele possui uma energia cinética, tá certo? Ele tem uma certa energia cinética. E aqui, então, né, essa energia cinética que está aqui, kinetic energy, é igual a HNI, que é o comprimento de onda da radiação incidente, e aqui esse B significa a energia de ligação, né, binding energy, e esse φ aqui é a função trabalho relacionada ao processo. Então, após esse processo, o átomo libera energia pela emissão de um elétron G. O que acontece, né? Aqui vai ficar um buraco.
porque nós arrancamos um elétron daqui. E isso aqui não pode ficar com buraco aqui. Então, vai cair um outro elétron para essa camada, e aí um elétron OG é emitido. Então, são fenômenos que ocorrem simultaneamente, né? Então, aqui, ó, aqui justamente está explicando isso, né? Ó. Aquela camada K que antes tinha falta de um elétron, um outro elétron da camada L cai para cá. Como cai um elétron para cá, um outro é emitido. Né? Então, o que acontece? O instrumento de XPE ele mede a energia cinética de todos os elétrons. E o espectro coletado, né, inclui contribuições de linha gerada por fotoelétrons e pelo elétron G. Quer dizer, a gente não vai conseguir medir só o efeito de ter tirado um elétron da camada K, mas também do fato de ter essa emissão de um elétron G. Tudo isso, né, nós vamos, vai ter no espectro que a gente vai coletar. Então, o que acontece, né? A hora que a gente irradia uma superfície com raio-x, né? Então, o raio-x penetra aqui no material, né? Então, veja o que acontece, né? Esse raio-x que entrou aqui dentro, ele emitiu um fotoelétron, mas o fotoelétron se chocou com esses átomos aqui do material. Ele não consegue chegar lá na superfície. Esse aqui, ele também se chocou. Esse daqui, ó, ele escapou, então a gente consegue detectar. Se a gente tem na superfície do material um outro material, que são esses adsorbatos, eu vou conseguir detectar, ó, os elétrons escapam. Então, nem todo raio-x vai excitar, nem todo elétron que é excitado consegue escapar do material. É por isso que a técnica é bem sensível à superfície. Então, apesar de excitar elétrons que estão mais para dentro do material, o fotoelétron não escapa. Então, a gente só tem informação realmente da superfície. Né? Então, por que o XPS é sensível à superfície? É porque a energia que a gente usa, né, ela está numa faixa, ó, que é essa aqui, até 1000 e pouquinho electron volts, né? E está aqui, ó, o livre percurso médio aqui, ó, na faixa de 10 angstroms, né? No máximo 100 angstrom, que é 10 nanômetros, né? Então, somente realmente o que está bem próximo à superfície é que vai importar, né? Então, o livre caminho médio inelástico é qual a distância que o elétron pode percorrer sem perder energia, né? Isso depende da energia do elétron e da densidade do material. Isso aqui é a curva universal para típico de um elétron sólido, né? Então, tipicamente, ó, é de 5 a 20 angstroms para excitação de raio-x de baixa energia, que é a energia que a gente usa no equipamento de XPS, certo? Então, vejam aqui uma coisa interessante, né? A energia de ligação é em função do orbital e do número atômico. Então, vejam que aqui a gente está variando o número atômico, ó, do material, do átomo, né? E aqui a energia de ligação. Então, vejam que a energia de ligação depende do átomo. Ou seja, com o XPS, a gente consegue identificar que átomos que você tem no seu material, porque a energia de ligação depende do número atômico. Normalmente, a gente conhece, né, o material que a gente está fazendo. Mas, às vezes, você tem alguma coisa na sua superfície que não é esperado. Então, se você medir por XPS e determinar a energia de ligação, você vai saber que átomo que é. Tá certo? Então, essa técnica ela é seletiva. A gente diz isso, né, que ela é seletiva. Então, esse aqui é um espectro característico quando a gente faz a medida de XPS, né? Então, vejam aqui, ó, esse aqui é um espectro que a gente chama de baixa resolução. Por quê? Porque ele contém aqui todos os picos dos elementos que tem na amostra. Essa amostra aqui, por exemplo, é uma amostra de dióxido de titânio, né, um TiO2. Então, o que a gente chama de espectro survey. Tem todos os elementos. Aqui, então, vejam, ó, não é só o nível 2P, que é aquele da camada K, mas tem o TI2S,
3S, 3P, e também tem oxigênio, né? Porque na amostra tem oxigênio, mas veja uma coisa aqui, ó, tem carbono. Essa amostra aqui é um óxido, não era para ter carbono. Por que tem carbono? Tem carbono porque isso aqui é um carbono que vem da atmosfera. Como a gente está olhando a superfície do material, ele vai... o carbono, qualquer material que a gente faz, você pode fazer qualquer tipo de material, ele sempre vai ter carbono na superfície, sempre. De onde vem esse carbono? Vem do ar, da atmosfera, né? Você só vai evitar de ter carbono se você preparar o seu material, deixar numa câmara seca, sem contato com a atmosfera e levar direto para o equipamento, né? Então, aqui nesse eixo aqui, X, né, é a energia de ligação. Então, vejam que para cada elemento, o titânio está aqui, o oxigênio está aqui, o carbono está aqui. E vejam aqui que tem esse OKLL, é aquele OG do oxigênio, né? Então, aqui a gente tem os picos principais, né? Tem os que a gente chama de picos satélites, que são... E tem, vocês veem aqui que formam um background, né? Isso depende da matriz, do material, né? É normal. E tem os picos OG aqui, que é, por exemplo, do oxigênio. Então, uma vez que a gente identificou nesse espectro survey aqui de baixa resolução os elementos, para obter a informação que a gente quer, por exemplo, quanto tem de titânio, quanto tem de oxigênio, quanto tem de carbono, que estado de oxidação, né, é o titânio, por exemplo, né? O titânio pode ser 4, pode ser 3, pode ser 5, né? Então, o que a gente faz? A gente tem que identificar os espectros de interesse, os elementos, né, de interesse no espectro. Então, nesse caso aqui, a gente tem interesse no titânio e no oxigênio, porque é o nosso composto. E a gente quer saber que estado de oxidação que é. Para isso, a gente tem que pegar e medir, né, o que a gente chama, vir aqui medir, fazer um espectro de alta resolução, no caso do titânio e do oxigênio, né? Então, então, assim, a gente teria que medir esses espectros aqui, tá? Então, do titânio e do oxigênio, principalmente, para saber quanto tem, que estado de oxidação que eles estão e assim por diante. Antes de falar nisso, vamos falar assim, então, o que a gente mede, né? Agora, se eu quero caracterizar, ter informação, eu vou medir um espectro de alta resolução, que a gente chama. Então, imagina que eu vim aqui nesse espectro, eu vou voltar aqui, ó, eu vou medir com um passo em energia menor, o carbono, o titânio e o oxigênio, para ter mais resolução, né, para poder tratar esses elementos, esses átomos de forma isolada e obter informação sobre ela. Então, aqui, ó, eu medi, é o mesmo espectro do carbono, o do oxigênio, e aqui está o titânio. Vejam que no caso do titânio, a gente tem 2 picos. Por que isso ocorre? É porque, então, e não ocorre aqui nesses 2. É porque aqui a gente tem o nível 1S, e nos níveis 2, 2P, 2F, 4D, né, SP, DF. Então, o que acontece é que tem um desdobramento, que é um processo eletrônico, que o nível P se transforma em... Você tem dois níveis, né? Então, isso é característico. Então, a gente tem que analisar esses 2 picos quando for... né? Então, por que esses 2 picos, né? É porque a gente tem o que a gente chama aqui, ó, de acoplamento spin-órbita. Então, vocês veem que o P tem o nível meio e 3,5. Se for um elemento do nível D, tem o 3,5 e 5,5. Se for o F, tem de 5,5 a 7,5. Tá? Então, isso aqui é uma característica do átomo. Então, por exemplo, o titânio, o cobre, o níquel,
o ferro, tudo que é nível P, vai acontecer isso, certo? Uma outra coisa que o XPS nos dá como informação é o que a gente chama de deslocamento químico. Desvio químico, em inglês, seria chemical shift. Então, o que é? O deslocamento químico do sinal do fotoelétrico, né? De um átomo ocorre a partir da interação eletrostática do átomo com os átomos vizinhos. Então, vejam, o que acontece, né? Você tem um material, aqui está dando um exemplo, um polímero, ó, o PET, que é um polímero. Essa aqui é a formulinha do PET. O que acontece, ó? Você tem carbono ligado a oxigênio aqui, mas você tem um carbono ligado a um outro tipo de ligação aqui. Você tem aqui ligado com esse carbono hidrogênio e assim por diante. Então, quando a gente faz a medida do XPS, ó, ela vai dar as ligações carbono-carbono e carbono-hidrogênio, essa outra ligação CO aqui, e a ligação que é OC dupla O. Então, você consegue, através do XPS, discernir os tipos de ligação do seu material. E, por exemplo, aí, se você estiver modificando o material, se está modificando algum tipo dessas ligações de forma específica, ou todas elas, né? Aqui é um outro exemplo interessante, que é o óxido de níquel, né? Normalmente, a gente fala o óxido de níquel, seria o NiO, mas aqui é um material que, por alguma razão, ocorreu uma hidratação do níquel, na superfície também. Então, vejam, tem um pico aqui verde, que é o NiO, e tem um pico azul, que é o NiOH, quer dizer, por alguma razão, né, do material, ele é um óxido de níquel, só que na superfície ele tem uma parte do níquel que está hidratado. Isso aqui é super importante para compreender as propriedades do material, né? E tem esses picos satélites aqui, que é característica dos níveis 2P, de alguns elementos, tá? Não dá para entrar em detalhes agora, mas isso é bem estabelecido na literatura já. Então, aqui, olha, agora eu falei, né, diferentes estados de oxidação. O que acontece, né? Por exemplo, ó, você tem um composto que é o manganês com nitrogênio, né? Fizeram manganês com nitrogênio. E vejam o que acontece, ó. Você tem manganês 2, manganês 3, por exemplo, né? Esse é um exemplo. Outro caso aqui embaixo, ó, o molibdênio, né? Um sulfeto de molibdênio. Você pode ter sulfeto de molibdênio, você pode ter o óxido. Então, se for sulfeto, é molibdênio 2. E o óxido ele pode ser 4, quer dizer, a valência do óxido do molibdênio 4 ou a valência do molibdênio 6. Então, isso aqui influencia na propriedade do seu material. E por XPS a gente consegue determinar quais estados de oxidação que tem e quanto tem de cada estado. Então, aqui também, ó, diferentes tipos de modificação no polímero. Olha como modifica o espectro. E você, conhecendo a fórmula dele, você pode entender o que está acontecendo. Aqui é o titânio, né? Na verdade, é um metal de transição, né? E vocês veem que você tem aquilo que eu falei lá, os picos satélites, e pode ter dois tipos de estado de oxidação. Então, vejam, o XPS é muito útil, porque com diferentes estados de oxidação que você pode ter na superfície do material, isso influencia a sua propriedade, né, eletrônica. Aí tem alguns casos, né, que o caso, por exemplo, do cobre é interessante, porque a gente pode ter o CuO, o Cu2O e o cobre metálico. Então, vejam aqui, ó, essa primeira figura, você tem o cobre metálico, o Cu2O e o CuO. Vejam que o cobre metálico e o Cu2O são muito parecidos, né? O CuO, que é o Cu2+,
é bem diferente. Mas como que a gente pode saber se a gente tem Cu2O ou cobre metálico? Tá, por aqui é meio difícil, né? Aí a gente pode analisar aqui, ó, o espectro G do cobre, veja como ele é diferente para o cobre metálico, para o CuO e para o Cu2O. Então, medindo o espectro G, ao mesmo tempo que eu meço esse nível do 2P, eu consigo identificar qual é o cobre na minha amostra, né? E o oxigênio, é claro, se eu tenho cobre metálico, normalmente eu não tenho oxigênio na superfície, né? E vejam que como é diferente o oxigênio do CuO com o Cu2O. Então, mesmo que em alguns materiais o espectro seja o mesmo, existem outras estratégias que a gente pode usar para poder identificar o elemento no nosso material. Uma outra coisa que dá para fazer com o XPS é uma análise em função da profundidade. Então, olha, esse caso aqui, por exemplo, tinha uma liga de ferro, ó, ferro, cromo, níquel. Aí, em cima, eles fizeram um óxido, tem um hidróxido de ferro e cromo. E em cima tem o que eles chamam de contaminação, né? Então, vejam que ele pode alterar o ângulo de emissão do seu equipamento para ficar mais sensível à superfície. Então, aqui ele mede na superfície o carbono, predominantemente, né? E vejam depois aqui, ó, aqui ele vai medir o cromo e várias espécies de cromo, né? Depois aqui é o ferro, e aqui, vejam que aqui tem o ferro metálico, que é a base aqui, ó, e o níquel, né, que está só nessa parte de baixo aqui, ó, né? Aqui não é para ter níquel, né? E então você consegue com o XPS, né, com o equipamento que permite fazer isso, você pode ter um perfil de profundidade. E aí você mudando o ângulo normalmente de incidência dos raios-x, você pode medir, analisar sem ser destrutivo. Ou você pode usar o que a gente chama de ter um canhão de argônio dentro do XPS, você pode remover essas camadas aqui, né? E também analisar o seu material. Mas isso é uma outra possibilidade com o XPS. Né? O que acontece agora, se a gente pode ter a amostra que é semicondutor isolante, né? Por exemplo, a gente pode ter um óxido semicondutor, o ZNO, o SNO2, o silício, né? Que é um semicondutor, e pode ter isolante. O que acontece? Se a gente tem material que é isolante, é que nem isso aí também pode ocorrer na microscopia eletrônica. Na microscopia eletrônica, se você tem uma amostra que carrega, você não consegue obter uma imagem correta, né? No XPS, se você tem uma amostra que é isolante, vai ocorrer um acúmulo de carga na superfície, né? Porque a gente está tirando elétrons, né? O fotoelétron vai lá para o detector e você tem um buraco lá na sua camada e tem que preencher aquilo. Se não preencher, vai ficar acumulando carga no material. E aí, se isso ocorre, né, a gente está falando aqui, ó, os picos são deslocados, né? Então, o XPS tem um acessório que chama um neutralizador de cargas para amostra isolante. Então, esse neutralizador de cargas aqui que permite você estudar polímero, vidro, né? Material isolante. Metal não tem problema nenhum, dificilmente vai acumular carga, mas vidro e polímero acumula, né? Ó. E aqui vocês estão vendo, ó, é o mesmo material, né? É um polímero, e aqui ele não usou esse sisteminha que neutraliza a carga, e aqui ele usou. Do lado direito ele usou, do lado esquerdo não. Então vejam aqui, ó, do lado esquerdo surgem outros picos aqui que não tem nada a ver com o material. Isso é um efeito
do acúmulo de cargas na superfície. Então, é uma coisa que para tomar muito cuidado quando se usa XPS e você tem materiais isolantes. Você tem que usar isso aqui que chama neutralizador de carga, né? Então, como que funciona o XPS, né? A instrumentação, né? Ó, XPS, a gente tem uma fonte de raio-x, que é igual essa que tem no difratômetro, praticamente. A gente pode ter também uma lâmpada de ultravioleta, que aí chama UPS, ou lá no 5, eu estou em Campinas, a gente tem uma linha lá de luz que é de XPS, aí usa a luz do 5, raio-x do 5. Então, mas são raio-x de comprimentos de onda, né, HMI, bem definido, ele vai incidir sobre a amostra e aqui tem um detector. Então, esse aqui, os elétrons vão ter uma energia cinética que vão ser coletados aqui por esse detector, tá vendo? Esse é um hemisfério, aqui tem lentes magnéticas que defletem o feixe de elétrons, e aí é detectado assim, aqui, né? Uma característica importante do XPS, ó, vocês estão vendo aqui, que para fazer medida de XPS, tem que estar um vácuo de menor que 10 a menos 7. Normalmente aqui, no nosso equipamento, a gente trabalha com 10 a menos 8, 10 a menos 9. Ou seja, a sua amostra tem que estar bem sequinha, não pode estar molhada, certo? Então, a amostra tem que ser seca, não pode ter água, não pode estar... Senão, você não consegue baixar o vácuo. Se você não consegue baixar o vácuo lá da sua câmera, você não consegue medir. Esse aqui, ó, é o equipamento que a gente tem aqui em São Carlos, para vocês terem uma ideia, né? Ó. Esse aqui é o detetor, ó. O detetor, aqui tem o meu colega, o professor Renato, que está mexendo numa amostra, né? Esse aqui é o detetor, é o coração do XPS, né? Que detecta. E aqui vocês estão vendo aqui, ó, onde vai a amostra. Aqui tem o neutralizador de carga. Aqui é o detector, ó, os fotoelétrons escapam aqui da amostra e entram aqui nessa fenda aqui, ó. Isso aqui é um gerador de íons de argônio, se a gente quer limpar a superfície da amostra, né? A fonte de raio-x está aqui, não dá para ver. Mas, então, basicamente, os equipamentos de XPS são basicamente dessa forma aí. Pode variar um pouquinho, tá? Esse é o que a gente tem aqui em São Carlos. Aí, assim, que elementos que a gente pode analisar? Todos, menos o hidrogênio e o hélio. Toda a tabela periódica que vocês estão vendo aqui, a gente pode analisar. E cada elemento desse, ele tem um conjunto único de energias. O que pode acontecer? Pode acontecer que você tenha uma amostra que você tem um elemento que a energia coincide com a energia do outro. Isso pode ocorrer. Tá? Porque como varia muito a energia aqui, você pode ter a energia da borda da camada K de um elemento que coincide com a camada L do outro. Isso pode ocorrer. Quanto mais elementos você tem na amostra, mais a chance disso ocorrer. Mas o interessante do XPS é isso, você pode analisar todos os elementos da tabela periódica, menos o hidrogênio e o hélio. Então, como a gente já falou, né, o XPS ele é uma técnica de elemento específico, quer dizer, eu consigo, selecionando a energia, eu consigo excitar um tipo de átomo que a gente quer ver. Então, aqui, por exemplo, é uma liga de níquel-cromo, que é um material resistente à corrosão. Então, veja, eu tenho picos do níquel, pico do cromo. Então, eu consigo analisar separadamente cada elemento. Aqui, ó, é um catalisador para a produção de metanol. Então, veja aqui, ó, tem titânio, o cério está aqui bem pouquinho, porque deve ter pouco cério na amostra. Aqui está a platina, oxigênio, né? Então, naquele espectro que a gente chamou de survey, ou de amplo, né, baixa resolução, o primeiro passo é isso, você identificar que elementos que você tem na sua superfície. Depois, a segunda etapa é escolher que elementos você quer analisar lá em alta resolução, né? Então,
A técnica de XPS, olha, né, a gente falou que é uma técnica de superfície que é menor que 10 nanômetros, né, de espessura que a gente sonda, e todas essas possibilidades de aplicação aqui, ó, eletroquímica, nanociência, filmes finos, tem equipamentos também que permitem estudar amostras biológicas, metalurgia, semicondutor, superfície, né, tribologia, corrosão. Tudo isso aqui é possível estudar por XPS, né? E aí uma coisa assim, né? Como preparar a amostra para fazer medida de XPS? Então, como a técnica de XPS é muito sensível à superfície, se você pegar a amostra com a mão, já era. Não dá para medir mais. Você não pode. Então, a manipulação tem que ser com pinças ultra limpas. Tem que usar luva de borracha, livre de pó, né? Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, aqui, ó, a manipulação usando luva. Só que usou uma luva que não era adequada. E aí, vejam a contaminação por carbono, né, em função da luva. Essa aqui, azulzinha aqui, ó, é a única que deu uma quantidade bem pequena. Essa luva de nitrilo aqui, ó, deu uma quantidade grande de carbono. Essa aqui deu uma quantidade grande também de carbono. Oxigênio, algumas, olha, alumínio. Você pode falar assim, nossa, de onde que tem alumínio na minha amostra, né? Não é da sua amostra, é da luva. Então vejam que às vezes, não só para a técnica de XPS, né? Você usa uma luva para pegar a sua amostra para fazer alguma coisa com ela, precisa tomar muito cuidado o tipo de luva que você está usando. Você pode contaminar a sua amostra com algum outro elemento. Da luva, né? Então, o cuidado na preparação de amostras, né? Evitar o manuseio com a mão. Não armazenar a amostra em saco plástico. Por quê? Porque pode interagir. O pessoal, às vezes, pega a amostra para fazer as caracterizações, coloca tudo em saquinho, né? Não é uma boa ideia, viu, pessoal? Tem que usar ou frasco de vidro ou papel alumínio. Pode ser Pendorf também, né? É melhor do que o plástico, aquele saquinho plástico. Não dá para falar sobre isso aqui, mas só para vocês terem uma ideia, né? Só, tá bom, a gente mediu o espectro de XPS, tudo, e aí? Como que a gente trata isso? Né? Então, a técnica de XPS também tem vários programas comerciais que a gente pode usar para analisar os dados. Né? Tem que tratar os dados que a gente obtém. Nós aqui usamos esse programa que chama Casa XPS. É o programa mais utilizado no mundo para fazer análise de dados de XPS. É um programa que tem licença, né? Tem que ter licença para usar. Não é muito caro, dá para comprar sempre pela universidade, pelo departamento, né? E é muito interessante porque a pessoa que desenvolveu esse Casa XPS, que é um pesquisador da Inglaterra, ele mantém no YouTube uma quantidade muito grande de vídeos, de aulas, de texto, é impressionante. Se vocês tiverem curiosidade, se acessarem esse endereço aqui, ó, casaxps.com, vocês vão ver quanta coisa que ele oferece aqui, né? Vocês podem estar vendo, ó, tem treinamento, tem manual. É claro que com a versão que está lá, que não é a versão paga, você consegue fazer algumas coisas, mas não consegue salvar os dados. Então, tem que ter a versão, né, que tem licença. Então, esse programa, o que ele faz? Permite fazer, olha, então aqui que eu falei, né, que a gente conseguia quantificar o espectro, a composição do nosso material, né? Então, aqui tem um exemplo, um material qualquer, né? Aqui, na verdade, tem silício, oxigênio, nitrogênio, carbono e cobre. E ele fez a quantificação de alguns elementos aqui, ó, né?
Então, vocês veem aqui, ó, ele quantificou o pico do oxigênio, aqui está o pico do carbono, tem mais oxigênio, veja, 65% em porcentagem atômica, carbono tem 16% de silício e níquel. Então, essa aqui é a composição da superfície do material. Você não pode comparar essa composição com a composição que se obtém por EDX, né, lá no microscópio eletrônico, por exemplo, né, por fluorescência. Por quê? Porque o XPS é superfície. Isso aqui é uma coisa que tem que enfatizar bastante, porque às vezes as pessoas querem comparar uma técnica com a outra e não vai dar certo, né? Elas são complementares, e a técnica de XPS, como eu falei, ela é interessante, importante quando você tem interesse em estudar a superfície do material, né? Então, esse meu seminário é bem curtinho, e não dá para entrar em detalhes, né, sobre análise de dados, tudo. O ano que vem eu já combinei de ir lá para Goiânia, que vai ter o equipamento lá, e eu talvez dê um pulo aí para conhecer também, visitar vocês e falar mais detalhadamente se tiver mais interesse, né? Então, assim, o que a gente pode falar sobre a técnica de XPS? Ela é uma técnica muito poderosa para a caracterização de superfície de materiais. O que ela nos fornece? Ó? Ela é a especificidade elementar, quer dizer, eu posso identificar todos os elementos presentes na superfície. Só não posso falar se tem hidrogênio ou hélio, certo? O resto dá para caracterizar. Ela tem uma sensibilidade química muito grande. A gente pode detectar até 1%, 2% da presença de um material na superfície, né, do seu material. Então, se você tiver lá feito uma dopagem, uma impregnação, uma quantidade bem baixa, a única coisa que vai ter que fazer é contar, né, coletar dado por muito tempo para ter uma boa razão sinal-ruído. Mas dá para medir. Ela permite fazer o perfil de profundidade, né? Quer dizer, ela permite que você estude como que está variando a composição do seu material em função da profundidade do seu material. E dá para fazer uma análise quantitativa da composição, né? Como eu já comentei, né, lá em Campinas, no laboratório Sirius, tem uma linha lá, né, que é baseada em uma técnica de XPS. Qual a diferença do síncrotron com o nosso equipamento de laboratório? O síncrotron tem um alto fluxo da fonte de raio-x, quer dizer que você consegue penetrar mais na amostra e você consegue detectar concentrações menores, né, e consegue coletar espectros de melhor qualidade. A resolução lá do síncrotron também é melhor. E lá no síncrotron tem uma outra coisa interessante, que é essa sintonia energia. Lá no síncrotron, você consegue mudar a energia de excitação da fonte de raio-x, né? Aqui no laboratório, é que nem o equipamento de difração de raio-x, né? Você tem um tubo de cobre lá. Aí não tem como mudar. O nosso aqui, para o XPS, é um tubo de alumínio. Não dá para mudar, tá certo? Tem vários aspectos aqui que não dá tempo de entrar em detalhes, mas que afetam a interpretação, quando a gente pode ter superposição com picos Auger, e outros processos aqui, ó, tudo isso aqui são processos eletrônicos que podem ocorrer durante a medida. Mas tudo isso aqui é bem conhecido, né? Então, olhando na literatura, a gente consegue tirar bastante informação. Como eu falei, XPS ela requer condições de ultra alto vácuo. Né, quer dizer que a gente tem que ter a amostra seca e tem que estar a 10 a menos 8, 10 a menos 9. Mas hoje, atualmente, existe um XPS que trabalha a pressão ambiente, que dá para realizar experimentos, né, com líquidos, né, com líquido e com in situ. Você pode aquecer, jogar gás, é muito interessante.
Esse equipamento aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, é o Near Ambient Pressure. Ele permite, esse equipamento aqui, ele acabou de chegar, chegou ontem ou anteontem aqui em São Carlos, não aqui na física, na química. Esse equipamento custou 14 milhões de reais. Ele chegou ontem e ele dá para fazer tudo isso aqui, ó, estudos de operação, dispositivos de conversão e armazenamento de energia, investigação em sítio de materiais médicos e biológicos, processos de interface, corrosão, processos catalíticos. Você pode pegar a superfície lá dentro do XPS, colocar gás líquido. É muito interessante, certo? Então, vai ter... aqui no Brasil, esse aqui é o segundo que tem, né? Tem um lá no CBPF, no Rio. Esse aqui vai estar aqui em São Carlos, na Química, e mais para o fim do ano vai estar operacional. Na literatura, a gente tem bastante referência, né? Tem handbook que mostra todos os espectros de todos os materiais. Tem muitos bancos de dados, quer dizer, tem informação na literatura que não acaba mais, para ajudar a gente a analisar os dados, tá certo? Tem banco de dados no NIST, esse XPS Fitting é muito legal, também eu uso muito. Tá bom, então é isso, pessoal, que eu queria falar, certo? É uma técnica muito interessante para quem trabalha com materiais e principalmente quem trabalha com propriedades de superfície. E como eu comentei, vocês vão ter um XPS aí em Goiânia até o final do ano. Então é interessante aí, para quem trabalha na área de materiais e tem interesse em estudar superfície, vocês vão ter aí uma oportunidade, tá bom? Então, obrigado pela atenção. Eu estou à disposição aí para responder as perguntas que eu consegui aí de vocês. Olha, comigo está agora o professor Antônio de Pádua, também colega aqui do doutorado. O professor André tem uma banca agora, mas... Tudo bem? Tudo bem, professor. Então tá bom, prazer. É um tema novo, aquilo que você falou, tem muita coisa ainda tem tempo para que a gente possa ir assimilando essa tecnologia, essa técnica de análise, né? Eu achei interessante alguns aspectos dentro daquilo que você falou, amor, que foi já agora no final, quando você falar que é uma coisa que geralmente a gente se preocupa, comparar análises, né? Às vezes não dá para comparar análise e a gente precisa entender que elas são complementares. Se eu estou estudando uma coisa, eu vou utilizar uma determinada técnica. Se eu estou buscando uma outra coisa, eu posso até utilizar uma técnica complementar para me dar uma visualização, uma resposta mais concreta, uma análise mais completa, mas é meio difícil a gente dizer que uma vai substituir a outra. A gente tem uma pergunta aqui do Nixon, nosso colega também do doutorado, ele saúda, deseja boa noite, e pergunta como a análise de XPS pode quantificar as incorporações e as dispersões de cinza vegetal em matriz polimérica. Então, é assim, o XPS, né, o que acontece? Se eu estou entendendo aí, cinza, é isso, né? Isso. Cinza de carvão. Cinza de carvão é isso em uma matriz polimérica. Cinza vegetal. Acredito que provavelmente ele esteja falando de um carvão, produção de carvão. Tá. Então, o que acontece, né? Isso aí eu entendo que é um material com bastante carbono, né? A base de carbono, e pode ter outros elementos. O polímero, normalmente, é um material à base de carbono, que pode ter nitrogênio, tudo. Então, o que acontece? Vai ter o carbono do polímero e vai ter o carbono do carvão ali. Agora, as ligações do tipo de carbono que tem no polímero e no carvão devem ser diferentes. Então, o que acontece? Normalmente a gente mede do carbono, mede do polímero, mede do carvão, e depois a gente vai medir quando os dois estão misturados. Então, em princípio, é possível identificar. E você, por exemplo, se você vai adicionando um material no outro e vai aumentando a quantidade que você adiciona, você pode
verificando como que seu espectro está modificando. E pode, através do XPS, quantificar, né, a concentração e por exemplo, que tipo de ligação que está, né, se uma está diminuindo, outra está aumentando e assim por diante. Não é claro que, vamos fazer, não é um processo muito trivial, por quê? Porque os dois materiais são a base de carbono. Então, mas são tipos de carbonos diferentes. Eu, pessoalmente, nunca estudei uma assim, mas eu acredito que dê para obter informações que são interessantes. Perfeito, professor. O Nixon ele continua com uma outra pergunta. Ele diz o seguinte: de que forma a análise química de superfície das partículas de cinza pode ser correlacionada com adesão interfacial entre cinza e a matriz polimérica? Como é que eu poderia correlacionar a adesão, né, da cinza na matriz polimérica através da análise? Então, aí tem que... veja, o XPS, ele vai dar para ele, por exemplo, como é formada, que tipo de ligação que tem na superfície e a do material dele. Aí, normalmente, o que a gente faz, né? Você faz vários testes para verificar em que condição uma coisa aí, por exemplo, vai aderir melhor. Você está mudando algum parâmetro, certo? Você está mudando algum parâmetro para que essa adesão seja melhor. Aí, o que você faz? Quando você faz uma mudança na superfície, sei lá, você faz um ataque químico, você faz você pode fazer ataque químico, você pode fazer, não sei, várias coisas que você pode fazer para tentar melhorar essa adesão que ele está falando. Aí, o que a gente faz? Cada vez que você modifica e vê, está melhorando, está piorando, o que o XPS vai dar? É o que está acontecendo com a superfície. Então, você vai chegar falando assim, quando eu tenho esse tipo de ligação ou outro, a adesão é melhor ou é pior. Então, assim, ela vai ajudar a entender o que está acontecendo. Ela não vai dar a resposta, a solução para falar, você tem que fazer isso. Essas técnicas, né, todas as técnicas de caracterização, elas ajudam a entender o que está acontecendo com o seu material. Então, se você fala assim, eu estou criando um tipo de ligação quando eu faço algum tipo de ataque químico que melhora a minha adesão. Então, se eu aumentar isso, eu vou aumentar mais ainda. Como que eu posso aumentar esse tipo de ligação, entendeu? Então, na verdade, é assim, porque se você não tem nem a caracterização, e você tem aí, que nem ele falou, é um processo puramente superficial, você faz raio-x, você faz qualquer outra técnica, você está entrando lá dentro do material. E as ligações, no que eu entendo do caso dele, estão ocorrendo na superfície. Então, o XPS é fundamental para entender, assim, como que a superfície dele estava. E, inclusive, ele explicar, porque, veja, ele pegou e conseguiu descobrir uma maneira de melhorar essa adesão. Aí alguém vai perguntar para ele assim, por que melhorou? Aí, se você usar raio-x, usar outras coisas, você não vai conseguir explicar. Então, se ele usar a técnica de XPS, ele vai falar, melhorou porque as ligações agora, na superfície, são essas, essas e essas. E antes era aquela, entendeu? Então, não é para entender e para explicar para os outros por que você conseguiu melhorar, inclusive. Professor, o Nixon acabou de entrar na sala aí, acabou de ligar a câmera e ele vai fazer mais um questionamento que ele vai explicar melhor a demanda dele. Olá, professor, boa noite. É um prazer estar aqui. Tudo bem, Nixon? Nesse momento de aprendizagem, de muita aprendizagem. A bioindagação ela vem da perspectiva de materiais compósitos, né? A cinza vegetal que eu me refiro é de caroço de algumas frutas da região amazônica, eu sou aqui do Pará. No caso, a pesquisa na perspectiva da economia circular, né? Como a gente pode gerar materiais compósitos de matriz polimérica ou vítrea, né? Espuma vítrea,
utilizando essas cinzas vegetais aqui da região amazônica. Certo. E a perspectiva da pergunta era mais ou menos essa, né? Da segunda pergunta especificamente, eu sou formado em Química, né? Minha formação básica é em Química, é justamente como, a partir dessa análise do tratamento, porque a gente observa que algumas cinzas, elas têm algumas espécies químicas que podem não contribuir na formação dessa espuma vítrea, né? E aí poderia fazer um tratamento químico para retirar essas espécies, alguns íons específicos, né? E depois fazer um teste a partir desse tratamento, né? Como a técnica poderia ajudar para a gente entender como essa superfície ela poderia ter um arranjo mais organizado, ou da perspectiva do compósito vítreo, a partir desse tratamento, né, dessas cinzas. Então, isso que eu vejo é assim, Nixon. A técnica, ela, normalmente, o que a gente faz? A gente faz isso que você falou. A gente, por exemplo, usa diferentes fontes aí, né? Que tem um pessoal lá de Pelotas que eles usam também resíduos de fruta para fazer grafeno, para obter grafeno. Então, aí você fala assim, mas que grafeno que você obteve? Então, uma das maneiras você pode fazer por rama, mas você pode fazer por XPS. Eu quero saber se esse meu grafeno, qual que é a qualidade dele. Então, essa é uma das coisas. Então, você junta uma técnica com outra, porque às vezes uma só não fornece. Aí, no seu caso, por exemplo, que nem eu comentei, normalmente o que a gente faz? Né? A gente pega e faz vários testes para tentar melhorar a síntese, melhorar a adesão. E aí, às vezes, você fala assim, você conseguiu uma adesão melhor, mas qual que é a razão disso? Você precisa entender. Você precisa entender para poder fazer melhor e também para explicar. Você vai publicar um artigo, vai fazer uma apresentação da tese, a pessoa vai querer saber qual é a origem, né, dessa modificação. Então, se o processo ocorre na superfície, principalmente, a técnica com o XPS tem outras, né, não é só o XPS, mas ela é uma delas, e é o que, vamos dizer, um pouco mais fácil. Ela ajuda isso, quer dizer, você vai caracterizar, que nem você falou, essas ligações químicas, o que você tem na superfície, entendeu? O que está acontecendo quando você muda o seu processamento? Quer dizer, você caracteriza para tentar entender o que está acontecendo quando você modifica o processamento. Depois, você pode falar assim, quando aconteceu isso, melhorou. Como que eu posso aumentar isso agora, entendeu? Aí é outra coisa, aí é a química que está por trás de tudo isso. Então, a técnica te ajuda a compreender, né, essa ideia, ela ajuda a te compreender o que ocorreu, ou está ocorrendo à medida que você vai modificando o processamento do material. Obrigado pela resposta. Professor, agora é a minha vez. O Neilton já me apresentou, né? Mas eu reiterar a apresentação dele, né? O meu nome é Antônio de Pádua, sou doutorando, né? Orientado pelo professor André e co-orientado pela professora Eranice. E a minha pergunta, professor, é o seguinte: do início para o meio da sua apresentação, o senhor listou aí um grupo, eu acho que de 6 ou 7 análises que pode ser feita, né? Começando no XPS, se eu não me engano, talvez até a Raman ou mais à frente, né? E no final o senhor falou que eu trabalhei um certo tempo com fluorescência de raio-x e a gente nota uma certa semelhança no processo de análise principalmente da fluorescência com o XPS. No final, o senhor falou que seria o XPS poderia ser um complemento da fluorescência. Porque é o seguinte, a fluorescência de raio-x, a profundidade de análise dela, ela é diferente, né? Porque a penetração do raio-x, que é uma fonte de raio-x que é também convencional,
ele é um outro processo, né, que você excita e você vai medir o processo de fluorescência, normalmente é da ordem de micron. Depende do material, depende da fonte, tudo, mas é isso. O XPS, ele realmente, que nem eu, né, reforcei bastante, é na ordem é lá nos nanômetros. Então, elas são complementares nesse seguinte sentido: uma técnica vai te dar a composição ali próxima à superfície também, mas na ordem de micro. A outra vai te dar uma composição que é mais próxima à superfície. E aí você vai ver que não necessariamente elas são iguais. Por quê? Porque na superfície, além de você ter, por exemplo, contaminação com carbono, com outras coisas, você tem ligações terminais, tudo. E assim, às vezes, os átomos que estão na superfície não são exatamente da mesma forma e a quantidade que você tem no book. Então, às vezes, assim, quando você tem propriedades, né, que são propriedades intrinsecamente de superfície, como, por exemplo, fotocatálise, que as coisas ocorrem lá na superfície. São os primeiros átomos lá que interagem com o gás, no meu caso, que eu trabalho com sensor. Então, faz uma diferença grande você ter isso, porque você fala assim, eu fiz EDX, também é outra técnica, mas EDX penetra lá também, 1 micron. Ela é tudo, ela é a superfície mais o que está dentro, e predominantemente dentro, a menos que você tenha, quando que isso aí no caso do EDX é a exceção, é quando você tem partículas da ordem de 1 nanômetro, 2 nanômetros, porque aí a superfície é muito maior que o bulk, né, porque a área é grande. Entendi. Então aí você consegue dizer que as coisas são mais ou menos iguais, mas fora isso, é difícil. Então, assim, eu falo assim, elas são todas complementares, essa técnica. O XPS, o Raman, fluorescência, EDX, elas são complementares naquele sentido, que a profundidade de análise varia um pouquinho. Então, quando você tem a possibilidade de fazer por uma e por outra e por outra, ótimo, porque você vai começar a ter um overview de tudo que está acontecendo no seu material. E aí, isso vai te ajudar a entender melhor, né, as propriedades dele, e assim por diante. Tá, ok. Muito obrigado, professor. Eu teria outra pergunta, mas a sua fala já respondeu a pergunta. Imagina que, por exemplo, a minha pergunta ia ser a seguinte: se eu poderia fazer vamos dizer assim, uma varredura de dentro para fora de algum, por exemplo, a minha área de mineração. Se eu tiver uma rocha, que eu possa fazer uma varredura do centro para a superfície desse mineral, né? Que assim, normalmente, é assim, que nem eu falei, se pegar um equipamento convencional, a penetração dele é dessa ordem aí, dificilmente. Lá no síncroton, você conseguiria, era assim, aumentar a energia, lá como você consegue variar a energia lá que vem lá no síncroton, o anel tem uma fonte de raio-x, aqui é um tubo, ou um filamento que seja. Então, lá você poderia aumentar a energia de excitação, você vai entrar um pouquinho mais, não é muito mais, não, é um pouquinho. Agora, normalmente é de fora para dentro. Quer dizer, aqui o que dá para fazer? Você fala assim, eu quero saber se eu começar a entrar para dentro do meu mineral, a minha quantidade de ferro, por exemplo, vou pegar o ferro aqui, né? É igual, ou está variando. Então, você tem um processo aqui que a gente tem um canhão de íons de argônio. Esse canhão de íons de argônio, o que ele vai fazer? Ele vai remover camadas. Aí fica destrutivo, porque ele remove átomo mesmo. Então, assim, você remove, analisa por XPS. Remove, analisa por XPS. Remove. Aí, o que você tem? Você tem um mapa. Então, você pode falar assim, mas é uma profundidade bem pequenininha, tá, Antônio? Pequeno, não é uma coisa grande. Entendi. Às vezes é melhor, por exemplo, usar por exemplo, você fala assim, eu vou usar EDX e XPS, fluorescência,
e vou caracterizar diferentes profundidades e fazer agora, se você quiser fazer com a mesma técnica, né? Aí, no caso do XPS, você tem que fazer isso, você tem que remover, né? Tem uma outra técnica que chama ângulo resolvido no tempo. Aí eles têm uma fonte que é muito potente. E você consegue variar o ângulo da sua amostra, e aí ela penetra mais ou menos. Mas também não é muita coisa, mas é mais do que a gente tem aqui. Mas é um equipamento super caro, que é específico para isso, né? O ideal, quando a gente quer fazer mesmo em profundidades diferentes, é tentar ir lá para Campinas, no SINCO, eu estou lá. Professor, o Sérgio, né, nosso colega de doutorado, ele, né, parabeniza, né, pela excelente palestra e faz um questionamento. Ele diz o seguinte: gostaria de saber se esta técnica pode ser utilizada para caracterizar materiais em pó e como a amostra pode ser preparada. Opa! A nossa grande maioria, Sérgio, a grande maioria de amostra é pó. Às vezes você tem uma pastilha que a pessoa sinterizou, você pode ter uma pastilha metálica, como se fosse uma pequena moeda, um pedaço de um filme, que se depositou um filme sobre silício, sobre qualquer coisa, mas pó é o que a gente mais analisa aqui, porque é mais fácil. Como que funciona? É muito parecido com a microscopia eletrônica. Para fazer medida de XPS, lembra, eu falei, tem que ter um contato elétrico entre a sua amostra e o suporte onde a amostra está. Por quê? Porque você vai tirar elétrons da camada lá, K, lá, por exemplo, isso aí vai lá para o detetor, e a amostra não pode ficar sem elétron lá onde tirou, certo? Porque aí o material ficaria não estável. Então, tem que ter um outro elétron que vem do equipamento. Então, a amostra tem que estar aterrada no equipamento. Como que a gente faz isso? É uma fita de carbono. É uma fita dupla face de carbono, que a gente cola no suporte e a gente pega a sua amostra e passa em cima assim, ó, como se fosse, pega o pó, imagina, e faz uma camadinha de pó, pronto, tira o excesso e mede. É a coisa mais fácil de medir, é pó. Nossa. Professor Neilton, você quer falar alguma coisa? Não, só agradecer ao professor Valmor pela presença aqui conosco, enfatizar o convite, já que vem para estar com um novo equipamento em Goiânia, lá na UFG, passa por Catalão, vem conhecer a nossa infraestrutura aqui no Centro de Pesquisa Mineral, CPMI. Então, o Lauro, a gente organizou um workshop de XPS agora, foi no comecinho, na primeira semana de setembro. A gente organizou aqui, trouxe 2 pessoas da Inglaterra, uma pessoa da Alemanha, tinha 94 alunos. Porque, assim, eu e o professor Renato, aqui meu colega, a gente participou de uma escola dessa o ano passado lá na Inglaterra. E aí a gente falou assim, puxa, a gente precisa levar isso para o Brasil. Por quê? Porque tem muita gente usando, aumentando o número de equipamentos, né? Então, agora, imagina assim, aqui na UFSCar, tem um equipamento novo que está entrando em operação. Em Dourados, vai chegar um no segundo semestre. Em Goiânia, um outro. Em Maringá, um outro. É bastante equipamento de XPS. E as pessoas precisam estar formadas, precisam saber analisar. Por quê? Porque tem muita coisa errada na literatura. Nesse workshop que a gente organizou aqui em São Pedro, o professor lá da Inglaterra, que é um dos maiores experts de XPS do mundo, ele estava aqui. Ele mostrou um monte de coisa errada. Então, a gente fez questão de trazer eles e dar oportunidade para... Então, tinha 94, a maioria era estudantes de mestrado e doutorado, pós-doutorado, tinha alguns professores. Então, eu falei com o Lauro, lá, o professor Lauro, lá de Goiânia, assim, que a hora que chegar o equipamento, o ano que vem, eu vou estar com livre aqui, vou pegar os meses sem aula, aí eu me comprometi de ir lá falar sobre XPS, aí eu vou dar um pulo aí, conhecer também.
há muito tempo atrás, eu tive lá em Caldas Novas, né? Que foi organizado um simpósio de nanotecnologia lá, o pessoal daí que organizou, junto com o pessoal daqui, do professor Elson Longo, o pessoal. Nós fomos aí, participamos, mas não chegamos em Catalão. Mas é assim, eu vou fazer, acho que vai ser um prazer também dar um pulo aí, conhecer vocês, tá bom? Será muito bem-vindo aqui nas nossas instalações, dentro da UFICAT, dentro do CPMI, né? Vai ser uma satisfação receber o senhor aqui conosco e dividir mais alguns momentos de conhecimento, com certeza, professor. Então, aí, ó, eu vou falar para vocês aí, vocês vão estar perto de Goiânia aí, sabe, eu acho que é uma coisa assim que vai abrir oportunidade, entendeu? Porque vai ter uma técnica, que isso é importante, né? Tinha uma moça, inclusive ela estava lá no curso, ela foi contratada, está sendo contratada, está sendo transferida de um outro lugar lá, não sei bem a história, para operar o equipamento, isso é muito importante. Mas vocês viram o seguinte, eu não entrei em detalhe aqui, mas tem que analisar os dados, porque coletar é fácil. O problema é analisar, então tem que ter sempre alguém se formando. E eu falei para o Lauro lá que a ideia é a gente fazer um curso. Na verdade, assim, esse workshop que foi aqui, a gente quer fazer em diferentes regiões do Brasil. Então a gente falou para o pessoal lá de Dourado com Goiânia se juntar num local que seja bom para os dois e organizar um evento lá na região centro-oeste, entendeu? Para poder o pessoal daí da região poder participar também. Porque vai ter 2 equipamentos aí nessa região. Tem que formar o pessoal para eles aprenderem a analisar dados, interpretar, entendeu? Então essa é a ideia. Vamos ver se dá certo. Com certeza vai dar certo, professor. Tá bom? Tá certo. Não sei se tem mais perguntas, se não tiverem mais perguntas, a gente gostaria novamente de agradecer a sua apresentação, professor, deixar o convite para que venha aqui às nossas instalações e a gente se encontra numa nova oportunidade, certo? Bom, obrigado, agradecer ao André, a você, o professor Antônio aí, também o pessoal por ter se disponibilizado a assistir, foi um prazer muito grande, espero que tenha sido de utilidade para vocês aí, tá bom? Com certeza. Então, até mais, uma próxima. Até mais. Uma boa noite a todos. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tudo de bom.